Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom dia, bom dia. Gostei muito da nossa aula de ontem, eu acho que foi bem proveitosa. Espero que vocês tenham gostado. Então, nós lemos ontem o capítulo 3 e o capítulo 4 junto, né? E hoje eu vou ler o capítulo 5 para vocês, tá bom? Bora lá? Em terra firme. Era já começo da tarde e aquela aldeia de pedra e madeira estava cheia de gente. O que primeiro me chamou a atenção foi como havia pessoas da cor preta e de cor branca tudo misturada, andando de um lado para o outro, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Coisas tão novas que eu não entendia direito o que estava acontecendo. Por exemplo, vi mais de um brancão sentado sobre uma moldura de madeira ou deitado sobre panos, sendo carregado pelos negros. Os primeiros se vestiam com aquela imensa quantidade de roupas que eu já havia visto antes. Os outros, os negros, com trajes semelhantes aos que tinham lá na minha terra. De imediato, dava para perceber que os de pele branca que eram os chefes do lugar e que também, por uma grata intervenção dos deuses, os brancões aqui não fediam tanto assim. Quando era arrastado por entre as casas na direção do porto, procurava um rosto conhecido, alguém da minha aldeia, alguém que eu conhecesse. A maioria das pessoas me olhava com curiosidade ou então com raiva. Algumas gritavam esquisitices que eu não entendia direito. Parecia com as coisas que o Pedu falava. Ao que parece, eles achavam que eu tinha roubado aquelas frutas de sabor meio horrível. Tentei explicar que eu não tinha tanto mau gosto assim, mas ninguém parecia entender o que eu estava falando e não encontrava nenhum conhecido por perto. Isso principalmente me espantava. A quantidade de pessoas daquela aldeia era imensa, uma multidão como nunca tinha visto antes. Onde estavam os meus pais? Ou onde estava Pedu que podia explicar toda essa situação para mim? Ia atravessando no meio do povo, via passar por mim uma grande quantidade de negros suados. A maioria carregava alguma coisa nos ombros: cestos, tonéis, trouxas de pano, lenha. Ou então estavam parados, gesticulando e falando diante de tabuleiros de frutas e de comidas. Vi também vários brancões sentados nos animais imensos, pareciam com zebras, só que inteiramente marrons ou então eram brancos. Eles usavam uma cordinha para controlar o bicho, que não se incomodava com o peso deles de jeito nenhum. Meus olhos não paravam quietos, tantas novidades que tinham. Tudo era muito colorido, estranho, diferente e confuso. Quando finalmente chegamos à praia, os homens pararam. Num canto, vi um moço de pele negra, nu, estava amarrado a um tronco, sendo violentamente chicoteado por outro. E só então é que, pela primeira vez, tive noção do que estava para acontecer comigo. Entrei em pânico, fiquei desesperado. Muita gente chegava para ver o homem ser castigado. Jovens, velhos, mulheres, crianças, brancos, pretos e uns sujeitos que se vestiam com muitas penas pintavam a pele avermelhada com cores bem diferentes. Senti o corpo gelar. Levar surra nunca foi meu forte, de jeito nenhum. Olhava para um lado, para o outro, procurava uma maneira de escapar, mas não havia como. Além de ter as mãos presas, um dos brancões me segurava firmemente pelo ombro. Um pouco mais ao longe, sobre uns caixotes de madeira, vi que os prisioneiros que estavam vindo comigo no barco estavam alinhados lado a lado, com uma argola de corrente no pescoço, braços e nos pés. Meu coração ficou ainda menor. Foi então que uma senhora de rosto enrugado se aproximou de mim, agachando-se com os olhos apertados, falou uma frase bem clara no meu ouvido.
Como é seu nome, meu filho? Demorei para me recuperar do susto de ouvir uma pessoa que falava como eu, porque eu já tinha perdido as esperanças de conversar com alguém que falasse do meu jeito. Desculpe, mas eu posso lhe fazer uma pergunta? Sussurrei. Sim, disse ela baixinho com o rosto tenso, como se não quisesse chamar a atenção dos brancões que me prendiam. Me diga, por favor, se a senhora é desse mundo, porque de assombração já me basta o que esse povo de pele clara vem me fazendo, viu? Continuei impaciente. Se for espírito, muito agradecido pela lembrança, mas eu já me apavorei o suficiente por hoje. Ela sorriu, um sorriso de um segundo e voltou a falar tensa como antes. Onde você escondeu, meu filho? Hã? O ouro. Onde você escondeu? Conte aqui para a titia, sim? Eu posso ajudar você. Me diga onde escondeu as moedas desse senhor, continuou ela apontando o queixo para o grandão que me segurava. E eu falo com ele, peço para não lhe dar o castigo, mas você precisa contar para a titia onde você escondeu. Se a senhora pode me ajudar, titia, por favor, me ajude. Eu gosto tanto dessa pele que cobre o meu corpinho. Meu bem, eu sou pobre, estou passando fome, preciso muito daquele ourinho. Se você pudesse me dizer... Ela não concluiu o que estava dizendo, porque um dos brancões a empurrou para longe com um safanão no mesmo momento em que o negro que estava sendo chicoteado foi tirado do tronco e levado embora com os dois homens. Era minha vez. Arrancaram minha roupa, amarraram o meu corpo no tronco. O negro que tinha dado chicotada no outro vibrou o chicote no ar e se aproximou de mim. Os brancões que tinham me arrastado até ali. Um deles lhe passou uma bolachinha brilhante que ele guardava na calça e, agradecido, se virou para mim, encarou nos meus olhos amarelados que diziam assim: Tumbu, ah, Tumbu, como eu quero te dar umas boas lambadas. O sujeito aplicou a chicotada no chão 1, 2, 3 vezes. E quando eu já estava alegre de que ele tinha mudado de alvo, voltou a me encarar, recuou o corpo e se preparou para desfechar um golpe bem nas minhas costas. Fechei os olhos. Esperei, esperando a pancada. Ouvi um urro. Achei que tinha sido eu mesmo que tinha gritado. Apertei ainda mais os olhos. Ouvi outro urro. Pensei, isso vai doer tanto que os meus gritos estão vindo antes de eu apanhar. Mas um terceiro grito, berro, intrigado, abriu os olhos. Então vi que quem gritava na realidade era Pedu. Ele estava no alto de uma árvore, ali perto, e apontava freneticamente para a direção do barco dos brancões. Não sei o que disse mais. Pelo jeito, deve ter falado algo sobre o fim do mundo, porque de repente todos os que estavam aguardando pelo meu castigo, inclusive o negro com o chicote, desempenharam para o lado do barco. Quando se afastaram um pouco, meu amigo saltou para o chão, veio até mim e com uma faca cortou as cordas que me prendiam no tronco. Em seguida, me deu um abraço apertado e sussurrou na minha língua: Amigo! Depois apontou para longe, me deu um empurrão e falou: Corre, corre! Meio abobalhado, tive tempo de ver que ele se escondia atrás de uma casa de pedra e disparei. Nisso, um dos brancões me viu, chamou o outro e vieram todos atrás de mim correndo. Corri o mais que pude, porém, correr nunca foi também o meu forte, de maneira que os brancões se aproximavam cada vez mais. Estavam a poucos metros quando alcancei a floresta espinhenta que ladeava o rio de onde tinham sido arrancado o meu sono antes. Encurralado entre o rio e as árvores, só me restava mergulhar e tentar nadar para outra margem do rio. No entanto, o rio era largo de nadar. Bom, nadar nunca foi o meu forte. Meus perseguidores se aproximavam.
seria capturado a qualquer momento. Então ouvi um assovio. Olhei para os lados e vi um homem sentado numa canoa na areia acenando para mim. Corri até ele, que fez sinal para que eu me enfiasse debaixo do barco. Obedeci sem nem pensar. Ele me cobriu com um pano. Pouco depois, ouvi as pisadas que me seguiam. Tremi de medo. Mas os brancões, tão bobos, coitados, passaram direto sem nem me ver. Estava salvo. Ufa! E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Vou deixar depois mais no texto para vocês fazerem um comentário de vocês, o que vocês acharam desse capítulo. E amanhã nós continuaremos. Beijo, tchau, tchau.